Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Casa Inteligente. Hoje nós começamos uma série de entrevistas, recebendo aqui convidados, empresas de automação residencial do país, aí respondendo aos questionamentos, pedidos de informação que a gente tem recebido desde o início, pedindo indicação de empresas de automação aí na sua região. E desde o primeiro episódio eu tenho falado que a coisa mais importante hoje na escolha de uma empresa de automação, a coisa mais importante na implantação de um projeto de automação é a escolha da empresa de automação. É o divisor de águas se você vai ter um bom sistema de automação que vai funcionar para sempre ou se você vai ter dor de cabeça. É a empresa de automação que vai fazer o projeto, executar o projeto, vender os equipamentos bons, de boa marca, instalar, configurar, programar e te dar um suporte, um pós-venda aí para você não ter dor de cabeça. Então, a coisa mais importante para você ter um bom sistema de automação é a escolha da empresa de automação. Isso é fundamental. E a partir daí, a partir da importância desse tema e de todos os questionamentos e pedidos de informação que nós recebemos diariamente, nós começamos hoje uma série de entrevistas com as melhores empresas de automação do país. Estamos recebendo aqui hoje a Contato Elétrico de Minas Gerais. Eu vou passar aqui a palavra para a Bárbara, que é engenheira, para o Everton, e eles vão se apresentar e falar um pouquinho da empresa deles. Bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela presença, discutir aí esse tema automação residencial de suma importância, tirar as dúvidas dos nossos leitores, né, e falar um pouquinho da empresa de vocês e a gente debater esse tema. Bem, nós temos aqui assunto para muitos episódios, esse vai ser só o primeiro, né? Com certeza nós vamos fazer outros aqui, a ideia é fazer um por mês praticamente, legal. Porque muita coisa muda também. Sim. Né? Sim. Mas fale um pouquinho da Contato Elétrico, de vocês, como que começou e como vocês trabalham, enfim. Tá. Bom, primeiramente agradecer, né, o convite, nós estarmos aqui, é um prazer para nós, né? Falando um pouquinho, bom, eu vou me apresentar, meu nome é Bárbara Gama, sou engenheira de controle de automação residencial, também com atuação na área elétrica. A gente trabalhou muitos anos, né, em indústria. E a gente tem formação também, não só em automação, mas formação também em elétrica. E a gente veio da indústria, né? A gente veio da atuação diretamente, né, na indústria, no setor não só de automação, mas de manutenção no modo geral. Né? A gente era responsável, a gente era supervisor da área de manutenção. Então a gente atuava diretamente, né, em todos os segmentos. E aí, a gente, depois de mais de 12 anos de indústria, de atuação, a gente resolveu sair do segmento industrial e ir para a área residencial. E aí foi onde a gente começou a ter vários desafios, né, com o mercado e desafios diferentes, porque uma coisa na indústria, a indústria é praticidade, é algo mais dinâmico, funcional, né? E a gente trabalha, todo engenheiro acaba sendo contratado para ter o melhor custo-benefício. Então você precisa achar a melhor solução com o melhor custo-benefício. E isso nas residências não é geralmente assim que funciona, né? Então acaba sendo muito mais dedicado e mais aprimorado às atividades. E a gente no começo teve não vou dizer bastante dificuldade, mas a gente teve um pouco de dificuldade de trazer esse lado, esse feeling. Cada projeto residencial é personalizado. Né? É diferente um pouco da indústria, né? Acaba sendo bem único. Mas assim, quando começou, a gente não começou na automação. E o propósito da nossa empresa nem era na automação. Mas vou deixar você apresentar você primeiro, depois a gente complementa disso. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui, como que é o casal trabalhar na mesma empresa? Eu não tive boas experiências, mas vamos deixar isso para um outro episódio. Fala um pouquinho pra gente, Everton, de como você começou, como foi essa transição aí do industrial para o residencial. Eu acho muito importante, eu acho que esse é um diferencial realmente assim, fantástico, que é o conhecimento de vocês em elétrica, o conhecimento técnico aprofundado
aprofundado. Porque, por mais que a residência, nós estamos falando em um sistema de automação em uma escala menor, a robustez do sistema é praticamente a mesma. Sim, eu sei, nós fizemos várias mostras de arquitetura, exposições de arquitetura, e você está aqui, por exemplo, Casa Cor, e você tem ali um ambiente que vai funcionar 45 dias, 2 meses, 3 meses, e você tem que automatizar ele todo. E a gente tem uma certa necessidade de uma elétrica eficiente e robusta, né? Então a gente sempre tinha essa dificuldade, que a gente tinha que refazer a elétrica do ambiente, né? E praticamente construir toda a infraestrutura para automação de luz, clima, cortina, etc. Então, apesar de ser uma casa, é uma casa que tem que funcionar ali, o liga e desliga na interface, falando com a Alexa para a vida inteira, né? Porque se o cliente ele troca aquele sistema tradicional de ligar e desligar para uma automação e paga mais caro por isso, tem que funcionar a vida inteira melhor do que o outro sistema, né? Que iria funcionar a vida inteira ali no liga e desliga. Então fala para a gente um pouquinho aí dessa dificuldade e também do quanto esse conhecimento técnico de vocês, que vocês trouxeram da indústria, é importante para a qualidade e eficiência do sistema de automação. Eu falo muito isso aqui, mas o ouvinte precisa ouvir também das outras empresas que aparecem aqui. Perfeito. Bom, primeiramente, meu nome é Everton Superbi, né? Como a Bárbara, também sou engenheiro de controle de automação. Tenho várias formações, desde mecânica para voltada para elétrica, torno e usinagem. Você trabalhou 12 anos em empresa, desde eu, né? Principalmente manutenção mecânica e elétrica, e automação industrial, que sempre foi algo que eu gostei muito, né? Sempre gostei de pegar problema para resolver, né? E resolver principalmente problemas elétricos. E caindo já na sua pergunta, né? Sobre a questão da energia elétrica no Brasil, né? A nossa rede elétrica hoje não é uma rede elétrica boa, né? É uma rede elétrica ruim, para falar bem a verdade, né? E se a de casa... forma geral. Geral, Muita oscilação de energia, muito pico, tem muito raio. Então, isso causa muito problema, muita queima de equipamento, né? Então... Só por isso, se uma elétrica de uma casa não está bem feita, né, e você não acha o conjuntor de cada circuito, você não tem um circuito dedicado para aquilo, não tem as proteções corretas para aquele circuito, vai causar mais problemas ainda, né? Então, o que ajuda bastante a gente, né? Como a gente sabe e está na área praticando isso, quando a gente vai pegar uma casa, abre o painel elétrico e vê que aquele painel não está adequado, ou há um possível risco de queima de equipamento por um surto elétrico, um raio, ou até mesmo subtensão, né, que também acontece bastante, então a gente já consegue mitigar e separar, né? Que nem você falou, né? A gente pode pegar um painel de repente, eu posso instalar minha automação, mas a maior parte das vezes o problema não vai ser a automação, vai ser a rede elétrica ou o quadro elétrico da casa que vai causar o problema na automação. E o cliente, ele é um leigo no assunto, né? Ele confia na equipe técnica envolvida na construção ou na reforma. E se a automação não funciona, a primeira empresa que ele busca ali, o primeiro técnico envolvido na obra é a empresa de automação, né? E já passei por isso dezenas de vezes, de o sistema não funcionar de forma eficiente e adequada, rápida, por questões ligadas à elétrica. Então, vocês concordam, vocês veem como das áreas que estão interligadas com o sistema de automação na casa, a elétrica é o mais importante. Sim. É o básico. É o básico. É o essencial, né? Onde a automação vai se apoiar é na elétrica. A estrutura da automação é elétrica. Se a estrutura da automação estiver ruim, o resto não vai funcionar. Ou seja, a empresa de automação, ela tem que, entre aspas, conferir a elétrica, compatibilizar com o projeto elétrico, conferir o projeto elétrico e na execução da infra, do cabeamento, de tudo ligado à automação, está ali sempre conferindo e acompanhando junto com a empresa que vai instalar a elétrica, que na maioria das vezes não é a empresa de automação. É muito bom quando a empresa de automação tem o conhecimento que vocês têm e também vende esse serviço de elétrica, elaboração do projeto elétrico, execução da elétrica, porque aí a compatibilização ela já é feita em casa, né? Mas a maioria das empresas de automação no Brasil não tem essa elétrica, essa venda de serviços de elétrica junto, né? E até mesmo porque, geralmente, nós somos os últimos a sair da casa.
Então, quando a gente faz a estrutura de automação, por mais que a gente esteja desde o alicerce, né, do projeto, tudo, nós somos os últimos, que a gente faz aquele feeling, a gente faz toda a configuração para o cliente, a gente faz toda aquela experiência final para o cliente. Então, a gente é o último a sair da obra. E os primeiros a entrar. Exato. Né? Então, a gente está ali na obra num processo ruim, porque eu falo ruim, porque no final de obra, todo cliente está estressadíssimo. E todo já final... quer mudar logo, né? Ele não aguenta mais, ele não quer ver mais ninguém na obra. E quem está lá no final? O pessoal de automação. Eu sei muito bem o que é isso. Quando a obra finaliza, de certa forma, é que começa a última etapa, né, dos serviços da empresa de automação. Sim. Não dá para você instalar equipamento eletrônico, áudio, vídeo principalmente, rede, CFTV, com poeira, com obra. Então, quando a obra finaliza, que o cliente quer mudar, aí é que começa essa última etapa. E é muito importante, além de constar em contratos, mas é muito importante estar sempre orientando o cliente disso, né? Olha, quando sua obra terminar é que eu vou começar a trabalhar. Sim. Eu preciso de 15 dias dentro da sua casa. Aí que tá o problema. E depois que ele entra, é que a gente começa a configurar cenas, né? Cada cliente tem um perfil diferente, um uso diferente do áudio e vídeo e tal. E aí que a gente começa a configurar as cenas. Bem, vamos aqui falar um pouquinho do projeto. Além dessa escolha da empresa de automação, depois da escolha da empresa de automação, a gente vê como mais importante é a elaboração de um bom projeto. Sim. Como que vocês hoje, vocês também vendem projeto de elétrica, assim como os projetos de automação. Fala um pouquinho pra gente de como vocês trabalham essa questão do projeto, a elaboração do projeto, compatibilização do projeto, acompanhamento do projeto e como vocês veem a importância do projeto como base fundamental, alicerce de um bom sistema de automação. Bom, o projeto, além de tudo, ele é a nossa base, né? Porque a gente tem que pensar em tudo antes de executar. Então, um projeto bem feito vai, no final, causar o quê, né? A gente vai conseguir prever possíveis problemas, vai mudar a infraestrutura se precisar, vai poder dimensionar circuitos, vai poder separar circuitos. E além de, na hora de a gente executar, né? Que isso tem todo um processo, né? A gente primeiro faz o projeto, depois de algum tempo vai executar, né? Então, às vezes você esquece o que você fez, né? Você olha no projeto de volta lá, para você ter a certeza e poder também delegar isso para a equipe, né? Que não é só o projeto em si, né? Toda a amarração, toda a estrutura, toda a sinfonia, né? É feita no projeto. Então, a gente tem que pensar muito bem na estrutura do projeto e também no passo a passo da execução, né? Os passos que vai acontecer para que nada se encavalar e acontecer de forma que a gente espera, né? Que é entregar um produto de qualidade para o nosso cliente e sem problemas, né? E não só isso. Ao longo do tempo e das centenas de projetos, a gente vê que existe uma necessidade muito grande de acompanhar e estar junto com todos os envolvidos nessa compatibilização, com o arquiteto, com o engenheiro, com o eletricista, com o técnico, explicando, acompanhando, porque tudo interfere, né? Tudo vai interferir. Então, na instalação do ar-condicionado, você tem que estar lá acompanhando o instalador do ar-condicionado, senão depois você não consegue automatizar o ar-condicionado. Assim como a cortina e persiana. Tem empresas de automação, inclusive, que vendem cortina e persiana, que faz a motorização. Às vezes o cliente ele confunde motorização com automação. Sim. Enfim, então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês trabalham e dessa importância, e a gente vai aprendendo isso a cada projeto, de estar acompanhando a obra como um todo. É como se a gente fosse um gerente praticamente e acompanhasse tudo aquilo que vai ser automatizado, concorda? Sim. Inclusive, até essa parte de projetos, né, que nem o Everton falou, que é o alicerce, né, da automação. Então, a gente quando fornece os projetos, não só, né, o contexto todo em si, a automação, a gente não vende serviços, a gente proporciona experiências. E essas experiências, elas têm que ser desde o início ali do orçamento até o final. Então, para a gente poder proporcionar essa experiência como um todo para o cliente, então a gente precisa ter o processo do projeto, a gente precisa saber acompanhar quem que vai estar na obra,
pedreiro, arquiteto, pintura, gesso. Então, tudo isso a gente tem que estar junto ali. Então, não é porque a gente está fazendo o projeto que a gente vai largar lá na obra e depois a gente vai só voltar quando tiver tudo pronto. Não. A importância da execução toda ser bem realizada é importantíssimo para que o nosso projeto final seja bem feito do jeito que a gente já planejou no projeto e que a experiência final, né, ela seja realmente concluída com sucesso. Então, é importantíssimo essa experiência, esse acompanhamento todo, né, do projeto. O contato com todo mundo que está na obra, né? Desde gesseiro, pintor, eletricista. É isso. E a gente vai estar aqui sempre trazendo convidados e empresas que pensam dessa forma, que pensam no cliente, na entrega da experiência como um todo, porque é exatamente isso. Se a gente fosse entregar só aquilo que está no nosso contrato, que nós vendemos, que é o quê? Projeto, infra, normalmente, cabeamento, instalação do equipamento, configuração e pronto. Se a gente for entregar só isso, vai dar problema. E vai dar problema que a origem e a causa não é ligada à automação, mas Sim. é ligado à elétrica, é ligado, enfim, a tudo aquilo que está direto ou indiretamente influenciando o sistema de automação. E a gente precisa ter exatamente isso que você falou. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque é isso que vai resultar em um sistema eficiente e que o cliente vai ficar satisfeito. Exato. Não é só entregar o sistema de automação, mas é a preocupação em tudo aquilo que envolve a infraestrutura necessária. Desde a elétrica ao o cara da internet, quando for lá instalar, que vai entrar no CPD, vai mexer no hack, e com certeza pode fazer alguma coisa errada. E vai mexer Isso já aconteceu. É raro, mas acontece com frequência. E a nossa experiência, vocês na área de automação residencial, tem o quê? 5 anos no mercado? Sim. Mas a experiência de vocês é muito longa, né? E a experiência vem justamente da automação industrial, que ela é mais robusta. Sim. Né? Da elétrica, ou seja, é como se... Acho que se a gente fosse montar aqui uma disciplina de automação residencial, teria que começar por toda essa estrutura, essa base que vocês começaram. Né? E que isso é fundamental para que o sistema funcione mesmo de qualidade. Falando um pouquinho, eu vejo que vocês são muito presentes na online, e vamos falar um pouquinho sobre educação, transformação. Vocês têm uma presença muito forte produzindo conteúdo, enfim, e isso é muito importante. A gente também tem essa... Fala um pouquinho dessa transferência de conhecimento, de conteúdo, da importância disso hoje para realmente você tentar já tirar ali um pouco os medos, né, e os problemas. Muitas pessoas não querem automatizar porque acham que vai dar problema, que é caro, e que tirar um pouco isso daí das pessoas, porque hoje não é só uma questão de conforto e praticidade, mas de economia e valorização do imóvel. Sim. Nós vemos aí muitas incorporadoras, construtoras, enfim, que já estão entregando os apartamentos, inclusive, não só com a infra, ou com o projeto, mas já automatizado. E o quanto isso valoriza o imóvel. Né? O cliente entra em uma casa, 2 casas iguais e uma com um sistema de automação, ele vai buscar aquela com sistema de automação. Não é mais luxo, é necessidade. E eu queria ouvir um pouquinho a visão de vocês sobre isso. E eu vejo que vocês têm essa presença muito forte aí em realmente produzir conteúdos e tirar um pouco essa crença errada sobre automação. Bom, um dos problemas que a gente vê muito no mercado, que gerou, né, essa demanda de automação não presta, automação é ruim, é por conta de profissionais que não têm capacitação. Então tem muitos profissionais que a gente vê aí que não têm conhecimento, acha que a automação é só ir lá ligar os módulos, ligar o interruptor e já é automação, né? E não é. Então existe todo esse contexto, né, desde o projeto, desde o processo, tudo, para que tudo realmente funcione de uma forma 100%. Então, muitas pessoas acham que é só ligar. A gente vê muito que isso também teve a influência do do-yourself no mercado. Então, o do-yourself para a automação profissional, ela acabou gerando esses problemas.
E assim, não que não possa, né? Não é que é um problema do yourself, mas depende da escala. Um dia chegou um cliente para mim e falou assim, Cláudio, eu já comprei a Alexa, agora eu só preciso que ela ligue a luz. Acontece bastante isso daí. E é isso, ele é muito mais que isso, né? Quando você fala no sistema de casa inteligente, integrado, em que eu quero abrir o portão, fazer a piscina funcionar, nós sabemos o quanto ali por trás daquilo tem projeto, infra, cabeamento, integração de tudo. E também é importante, eu sempre falo isso, se o cliente vai automatizar a piscina, a banheira de hidromassagem, a sauna, e nós viramos integradores, né? Sim. Então hoje tudo pode ser automatizado. Sim. Da coifa ao chuveiro, tudo pode ser, desde que tenha projeto, tenha cabeamento, tenha integração e a gente saiba disso antes. Exato. Então se ele quer automatizar a banheira, antes de você comprar a banheira, fala com a gente. Porque nós vamos ver as marcas de banheiras que tem no mercado que são mais facilmente integradas. Então, é muito importante você que quer automatizar, escolher a empresa de automação logo no início, seja da sua reforma, seja da sua construção, ou até da casa pronta, porque nós vamos falar daqui a pouco que tem como você automatizar sua casa ou apartamento estando pronto. Mas é muito importante essa ligação direta com a empresa de automação. Conversando com a empresa de automação, conhecendo todas as possibilidades, os requisitos, o que precisa e colocar todos os envolvidos. Antes de comprar a esquadria motorizada, a cortina motorizada, o ar-condicionado, a banheira, a piscina e tudo que tem elétrica que pode ser integrado na automação, até o portão ou a fechadura, você conversar antes com a empresa de automação. Isso é muito importante, eu falo isso diariamente. Eu quero ver a visão de vocês sobre isso e pode até falar casos práticos que aconteceram na empresa, é muito importante, né? Pode falar, sem falar nomes, mas pode falar. Bom, a gente tenta levar isso realmente para todos os lados, né? Desde digital, presencial, visitando clientes, para poder levar realmente essa informação, né? A gente fala até para os clientes, né? Pede para a gente fazer uma visita na casa, não precisa fechar com a gente, mas a gente vai levar uma orientação, se for fechar com a gente ou não, a gente vai levar uma orientação para o cliente do que ele tem que deixar pelo menos ponto de infraestrutura. Porque pelo menos na infraestrutura e as dicas de equipamento que ele vai precisar comprar, já agiliza muito a vida de quem for pôr. A gente, lógico que a gente vai vender o nosso serviço, mas além de tudo a gente tem um propósito de querer ajudar, desde quem quer se interessar por essa área ou quem quer trabalhar nessa área também, né? Então a gente está levando essas informações para que isso fique preso na cabeça das pessoas que precisam dessa instrução logo no começo da obra, para que possa realmente organizar e levar isso de uma forma mais rápida e depois não ter problemas, né? Eu podia ter feito aquilo. Podia ter posto som no ambiente da minha casa. Queria que a minha piscina fosse automática. Se tivesse feito a infraestrutura antes de fechar o piso, por exemplo, teria feito solucionado esses problemas. Né? E a gente também tem essa preocupação, que a gente até fala muito, mas o cliente chega e fala assim, mas eu não tenho todo esse dinheiro para investir, eu não tenho isso. Não tem problema, prepare a casa, deixe a casa pronta, para depois pode ir fazendo aos poucos, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas a infraestrutura, o projeto e a base, isso precisa estar pronto desde o início. Senão depois não tem como, não é que não tem como, mas isso vai gerar muito mais trabalho, né? Ou seja, vocês fazem essa possibilidade, vocês oferecem essa possibilidade do cliente fazer de forma faseada. Sim. Então, de acordo com o momento da obra. Isso fica bom até na questão do desembolso, né? Do cronograma financeiro. Porque o cliente ele vai desembolsando e vai fechando de acordo com a evolução da obra. Sim. Então, vocês, se o cliente quiser fechar só projeto. Sim. E quando ele chegar na fase de cabeamento, se quiser fechar o cabeamento e por aí vai. Isso facilita muito, né? Que já teve vários projetos que a gente fez, por exemplo, a parte de projeto, estruturação, cabeamento e a parte de iluminação. Que praticamente a iluminação é a menina dos olhos, é o que o cliente mais quer e mais precisa e mais usa. E o arquiteto também. O arquiteto também, né? E aí geralmente a gente sempre faz os projetos de iluminação primeiro, né? E aí depois a parte de som, a parte de home cinema, essa parte que o investimento é um pouco mais elevado, a gente deixa toda a infraestrutura pronta. E aí depois o cliente vai fazendo isso aos poucos, né? Ele pode inclusive não fazer, né? Sim.
Se ele quiser não fazer. Sim. Mas se ele for vender a casa daqui a uns anos, tem a infra pronta. Né? Ó, pra você ter uma ideia, teve uma casa que a gente fez de um cliente, a casa estava avaliada para venda em 8 milhões, né? Com automação básica, tá? Se ele gastou 10 mil de automação, ela foi muito, automação básica mesmo. Sim. Ali. Quanto que isso representa em termos percentuais e quanto que isso vai valorizar na hora de vender? Não. E aí, a gente entrou com a parte de som, né, lá, de estrutura, ele conseguiu aumentar mais 2 milhões para vender a casa só com som. Então, a casa valorizou, né, só de automação e som, ele conseguiu aumentar aí, quase 3 milhões só com automação e som. Então, olha o gastou tanto. 0,3% e aumentou depois quantos por cento, né? 20%, 30%. Sim. Olha só. É isso. Valorização. Hoje a automação, além de praticidade, de conforto, o que ela traz mais é valorização. E isso se paga, então. Sim. Então, nós não estamos falando da automação como um gasto, mas como um investimento, assim como a energia solar. Sim. Exato. Que se paga a automação, ela traz retorno. Né? Então, nós não estamos oferecendo, apresentando, entregando para o cliente despesa, gasto, conforto, praticidade e luxo, mas sim receita. Sim. Mas sem dinheiro. Né? E isso é que realmente é muito importante. As pessoas precisam cada vez mais saber que a implantação do sistema de automação vai trazer benefício. Vai. E não só, não vou vender, a casa é para mim. Né? A gente fala assim, mas eu não preciso desse luxo. Precisa. Tem muitas pessoas que estão o dia inteiro, por exemplo, São Paulo. Você fica o dia inteiro num trânsito. Você fica o dia inteiro, horas no trânsito. Aí você vai lá, trabalha o dia inteiro, chega em casa exausto. O que você quer? Conforto e praticidade. E isso a automação proporciona. Então isso não se paga. Isso não tem preço. Entendeu? Então é o mínimo. Sabe, você chegar numa casa, poder chegar pra Alexa e falar assim, momento relaxar. Você vai lá, as luzes diminuem, a TV liga, o som toca. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É isso aí, né? 10 controles remotos, aí tá faltando a pilha, você tem que procurar a pilha, aí não tem a pilha. Já estressa. No final você já estressa e já não utiliza, né? Aí fica tirando pilha de um controle e coloca no outro. E pensando que isso é o mal do século. Acaba brigando com a esposa, né? E aí, então. O estresse hoje é o mal do século. Não tem preço, viu, Bárbara? Não tem preço. A gente não vende um produto, né? A gente vende uma solução e uma experiência. E o intuito da experiência é causar conforto. É isso, não tem preço. Hoje a automação é só vantagem. Eu nunca conheci alguém que tenha um sistema de automação que funcione em casa. E para funcionar, basta sempre seguir os requisitos mínimos aí, principalmente a escolha da empresa de automação. Nós sabemos que isso é fundamental. E que depois, no segundo imóvel, não teve automação. A pessoa não consegue mais ficar sem automação. A gente brinca que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sem volta. E um caminho sem volta que, inclusive, isso eu costumo dizer que já não depende mais da vontade. É quase que obrigatório. Né? Sim. É quase que obrigatório. E a gente ainda entra em casas de alto padrão, com aquela quantidade de interruptores 4x4 na sala, 2 de cada lado, e que não sabe o que funciona a cada tecla. Sim. E hoje com automação é possível fazer, inclusive, sem interruptor. Sim. Né? Só com sensores. Ou até também faz personalizado, coloca os nomes, né, do que vai, o que tá ligando, o que não tá. A gente faz muita automação para casas de idosos, né? Então, casas de alto padrão que tem casal de idosos, que eles ficam loucos, fica aqueles 6, 8 interruptores, lá que eles não sabem o que é. Aí fica teclando todos até saber qual que é a luz. Você põe lá, põe um keypad com o nome escrito, com a luzinha. Depois também tem um painel de automação que você consegue ver aquilo que tá escrito lá. Eu vi um estudo feito por uma entidade americana que casa com automação na casa de terceira idade, de idosos, isso reduz em 70% os acidentes domésticos, para aquele que tem mobilidade reduzida. Sim. Olha só. É uma solução e é uma realidade, né? Porque você consegue colocar botão de SOS, colocar sensores para onde a pessoa passar, a luz acender, gerar alarmes de emergência, monitoramento de ambiente, então câmeras hoje com inteligência artificial. Cara, você tem muito recurso para fazer com automação. Para o portador de deficiência e para a terceira idade, a automação ela é imprescindível hoje em dia. Sim. Né?
Até para o filho, né, que tem preocupação com o pai, você coloca uma automação na casa, desde as partes mais básicas de iluminação, né, até de banheiro e até câmera, né, que daí ele consegue monitorar os pais, se forem muito idosos, e remotamente antecipar problemas, né. Vamos falar um pouquinho do sistema com fio e sem fio. Vocês com certeza têm também projetos lá, a casa está pronta, o apartamento está pronto. Fala aí para quem está nos ouvindo. A maior diferença, tanto em termos de solução possível, quanto de valor, funcionalidade do sistema com fio e sem fio. Tá. O sem fio, né? Vou falar primeiramente porque ele acaba sendo mais prático. Eu tenho já a minha casa pronta e eu quero botar a automação na minha casa. Pô, eu vou gastar milhões agora só para colocar equipamento, fio, keypad. Não, hoje a nossa realidade é outra, né? A gente consegue iniciar uma automação numa residência já montada sem muito investimento, porque você compra os módulos de automação, que vai o valor relativamente baixo. A alteração na infraestrutura da casa é baixa também, porque na maior parte das vezes é só trazer um neutro, né? Pro ponto do interruptor para poder alimentar ele. E além de fazer esse escalonado, né? Eu posso fazer por partes, cômodo a cômodo, ou a casa inteira, mas a intervenção da infraestrutura vai ser mínima, né? Eu não vou ter que quebrar parede, cortar piso, nada. Então, agiliza bastante e reduz bastante o custo, né? Já em contrapartida da cabeada, se eu não tiver feito o projeto, muitas das vezes é uma reforma completa da casa para poder instalar esses dispositivos, porque eu vou ter que cortar a parede, fazer infraestrutura, fazer tubulação, passar cabo, e isso altera a casa inteira, né? Então, além de ser bem mais caro, é traz muito mais transtorno para a pessoa, né? Porém, a gente tem algumas ressalvas com relação a esses equipamentos. Na cabeada, lógico, né, a gente tem que fazer infraestrutura, isso tem que ter projeto. Na cabeada não tem como fazer sem projeto, não tem como. Tá? Então, precisa de um projeto. Não é que a sem fio não precise de um projeto. Precisa, mas é um projeto que a gente consegue fazer mais otimizado e consegue fazer com algo já pronto. Porém, se a gente não tiver vários cuidados, né, que é a parte de rede, também fazer a verificação elétrica, ver como que está o painel, ver como que está toda a estrutura, isso também pode entregar um projeto ruim, que isso é o que está acontecendo muito hoje no mercado. Então tem um monte de dispositivos aí, xing-ling, ruins, né, que não tem boa confiabilidade, aí entra no problema da parte elétrica, porque eles são sensíveis, então sim, qualquer oscilação que eu tenha na minha rede, eu vou comprometer aquele meu dispositivo, então eu tenho que saber qual marca, qual dispositivo que eu vou estar colocando, eu tenho que fazer uma boa infraestrutura de rede, isso tanto na cabeada quanto na sem fio, a gente tem que ter uma estrutura de rede bem estruturada, que isso a maioria das pessoas negligencia. Eu tenho meu roteadorzinho ali do meu provedor, já atende. Não vai atender. Então precisa ser feito um projeto em cima, precisa entender. Então a gente faz também um projeto da casa, então a gente faz um estudo para ver como que tá a rede, a gente vê quais são os pontos de sombra, para justamente não ter nenhum problema. Então não é só instalar um módulo, não é só instalar um interruptor. Existe também projeto para fazer no sem fio. Só que a gente tem a vantagem, né? Por exemplo, um apartamento, alguém que já tem a casa montada, comprou o apartamento pronto ali, né? E eu quero automação. Então, a gente não vai deixar de atender aquele cliente. Então, a gente vai levar soluções e vai proporcionar um projeto que seja adequado para aquele cliente. Então, a gente consegue moldar. Mas, para muita gente aí, né, que vê o do yourself, eu vi vou até citar uma marca, eu vi um Sonoff lá, eu vou... Então, assim, até respiro fundo. É muito mais do que só instalar o interruptor, o pulsador. Na verdade, isso é 5% para funcionar, é instalar. Né? Mas é esse estudo que precisa ser feito da base, né? Elétrica, enfim, tudo que você falou de rede. E, na verdade, não existe um sistema sem fio totalmente. Não. Né? Não existe. Se não tiver um bom sistema de rede, uma boa infraestrutura de rede, não vai funcionar com eficiência. Sistema de automação sem fio. Então, além da elétrica, é muito importante isso que vocês falaram, que é a preocupação com a infraestrutura de rede, né? Porque às vezes o cliente ou contratou uma outra empresa para fazer a rede, ou o cara de TI da empresa dele, ou a rede já está pronta, eu só não quero que você mexa com rede, eu quero só que você faça a instalação da automação. Só que a automação não vai funcionar se a rede não for boa. Então não adianta, ou faz o investimento que precisa fazer em elétrica, em rede, ou sistema de automação, não vai funcionar. Né? Todos os nossos projetos, a gente
monitora tanto a rede elétrica e a parte de rede e internet, praxe, a gente não entrega um praxe sem um projeto de rede, então a gente avalia a rede do cliente. Geralmente é ruim, eles têm uma internet... Não foi feita para automação? Né? Não. Mas nem para o uso dele, porque ele tem uma internet ruim e nem sabe. Pô, a minha internet é lenta, não funciona. Aí a culpa é do provedor, sempre a culpa do provedor. E não tem essa preocupação de levar para todos os cantos da casa. Exatamente. Né? Através dos roteadores e por aí. Cabo. Mas daí assim, eu nem culpo tanto o cliente, que a maioria deles não tem esse conhecimento, eles nem sabem. Eles acham que é só ter um roteador ali do provedor que já vai funcionar na casa toda. Aí quando o provedor tá lá na sala, o roteadorzinho lá que já é junto com o conversor, tá lá na sala. Quando ele vai pro quarto dele que fica ruim a internet, ele culpa o provedor. E aí, assim, ele não entende que o sinal não vai chegar lá. Eu tenho parede, eu tenho banheiro, eu tenho espelho. Fala pra ele, Bárbara, você tá com um cliente aqui na tua frente, na verdade milhares. Fala pra ele qual é a preocupação que precisa ter, né? A importância do sistema de rede, tanto elétrica quanto agora falando da rede de internet, da infraestrutura de rede, não internet em si, mas a infraestrutura com suítes, com roteadores, a importância disso para ter um bom sistema de automação. Se já tem isso, precisa se preocupar em fazer uma revisão disso com a empresa de automação. Exato. Se não tem, que contrate a empresa de automação. Nós sabemos disso, então eu queria que você desse aí um recado, que você explicasse, como se você estivesse explicando para o seu cliente qual é a preocupação que ele precisa ter, qual a importância disso, o que isso influencia no funcionamento do sistema de automação. Bom, a parte de rede, muitas vezes o pessoal, né, a maioria dos clientes não tem essa importância, porque para ele conectou o celular dele. Para ele a rede é para funcionar a internet, né? Só que não é, porque a gente tem TVs, a gente tem notebook, a gente tem videogame, a gente tem várias pessoas usando ao mesmo tempo, né? Então isso, no dia a dia, causa estresse. Não tem estresse maior do que você ligar um Netflix e ele ficar lá, ó. Carregando. E não funciona. Aí lá, o seu filho no quarto tentando jogar videogame, você tentando assistir o filme, a sua esposa tentando trabalhar no notebook, fazendo uma videoconferência. E numa casa automatizada também depende, a Alexa depende da rede. Depende. Então assim, nós não estamos falando só na TV, no celular, mas nós estamos falando na luz. Nós estamos falando na cortina, nós estamos falando no ar-condicionado, da importância de você ter uma boa infraestrutura para funcionar o sistema de automação. Né? O sistema de automação, ele precisa ter uma rede 100%. Então, isso não é algo opcional. Isso é obrigatório. Então, a gente precisa que tenha uma rede bem estruturada. Inclusive, nos nossos projetos, quando o cliente fala a rede não precisa, a gente nem dá garantia. Porque eu preciso garantir que aquele sistema esteja funcionando. Então, assim, se eu não tenho a garantia que a minha rede ali vai estar funcionando 100%, eu nem dou garantia no meu serviço. Porque eu não tem como. E também não vai a gente entrar nada, o cara tem uma automação. E a gente não combinou isso, e eu sempre falei isso a vida inteira. Agora não mais que a gente, né? Mas a gente não está tanto dentro da execução. Então, a gente fala isso direto para o cliente, mas eu sempre falei, a gente deixou de vender sistemas de automação para quem não adquirisse junto o sistema de rede. Sim. Por quê? Porque não vai funcionar o meu sistema. E é isso que você falou. Não tem como a empresa de automação dar garantia do sistema de automação se ela não for contratada para fazer, no mínimo, uma revisão do sistema de rede existente. Exatamente. E aí você monta um projetor, uma sala de cinema. Hoje é tudo à base de streaming, né? Hoje você não vai mais alugar um DVD. Aí não tem mais dispositivos de origem de mídia, físico, né? Não tem. É verdade. Aí você vai lá, você gasta 50, 60 mil reais num home cinema, você vai ver o filme e não consegue ver o filme porque a sua internet é ruim. E aí vai culpar a empresa de automação. Então, assim, vamos supor, né, para uma residência hoje, 80% da automação tá pegando na rede internet. Se não tiver isso bem feito, a experiência que ele vai ter vai ser horrível, então não vai adiantar nada. Então, é obrigação nossa fornecer isso para ele, porque todo mundo tem uma internet ruim na casa hoje e não tem ciência disso, não sabe. Depois que você muda o sistema de internet da pessoa, ela fica maravilhada porque ela tinha uma internet tão ruim antes e não sabia. Exato. É isso. E teve vários clientes que isso aconteceu. Teve. É isso. É importante o cliente estar muito ciente que a empresa de automação não vai só instalar os equipamentos de automação, mas ela precisa estar
ligada com todos os outros sistemas que interferem. Né? E por isso que a maioria das empresas de automação vendem também rede, né? E que são coisas diferentes. Às vezes o cliente ele generaliza, o próprio arquiteto fala empresa de automação. Mas às vezes o cliente não quer automação, mas quer uma boa conexão. Sim. Então ele vai contratar contato elétrico para adquirir e instalar um sistema de rede, para funcionar a internet na casa inteira. Sim. Isso não é automação. Outra coisa é áudio e vídeo. Eu quero sonorização. Eu não quero automação. Outra coisa é segurança eletrônica. Eu quero CFTV, eu quero fechadura digital, eu quero vídeo porteiro. Isso não é automação. Sim. Não. Então, eu queria que vocês falassem quais os sistemas, os produtos e os serviços que hoje a Contato oferece. Elétrica, rede, enfim. Que o cliente que está aqui ouvindo saiba o que vocês fornecem, oferecem de forma separada e como um todo também. Só aproveitando esse gancho, antes do Everton falar, quando perguntam pra gente, né, o que a gente vende? A gente fala que a gente não vende automação, a gente vende tecnologias. É isso. Né? Então, dentro das tecnologias, aí tem várias coisas que a gente trabalha. Né? Vocês apresentam propostas separadas? Sim. Né? Porque o cliente saber quanto ali é de automação, Exato. Quanto é de sonorização. Porque às vezes ele não quer investir numa caixa high-end. Às vezes ele quer uma caixa high-end. E isso interfere. Ou seja, dá para você fazer um orçamento de 50 mil ou de 500 mil para a mesma casa. Exato. É importante o cliente saber que esse sistema está custando tanto, esse tanto, esse tanto. E além disso, dentro de cada sistema, ele pode fazer por fases, né? Sim. Então, no sistema de sonorização, ele pode fazer projeto, cabeamento, e depois adquirir o equipamento, decidir se ele quer uma marca X ou Y. Né? E na grande maioria das vezes, o cliente não sabe o que ele quer. Então, ele foi lá no vizinho dele, aí ele teve uma puta de uma experiência lá, que o vizinho colocou o som pedindo pela Alexa, as cortinas baixaram, o projetor desceu, aí o cliente falou assim, eu quero isso. Entra na Amazon, compra a Alexa e fala, agora, Bárbara, só quero contratar o serviço. Mas aí quando existe um leque gigante de possibilidades, né? Então, isso pode ser de 20 mil a 100 mil. Né? Isso. Então, depende muito. Isso, né? e é muito importante, a gente tem visto aí, a cada dia que o cliente está mais consciente, e o especificador também, o arquiteto e o engenheiro. Se a casa está pronta, chama a empresa de automação para fazer um diagnóstico. Sim. Uma visita sem compromisso. A maioria das empresas fazem uma visita sem compromisso, que vai analisar a elétrica, que vai analisar se dá para passar o cabeamento para aquela caixa de som que ele quer na varanda gourmet, porque às vezes não consegue levar. Sim. Aí você vai para uma solução de uma caixa Bluetooth, mas que é limitada, né? Então, não tem como fazer uma proposta de um sistema de tecnologia sem antes fazer esse diagnóstico, analisar os projetos e por aí vai. E não só a casa, o cliente, né? Acho que a gente tem até esse nome de Boa contato. observação, né? O nosso contato do nome é para ter contato com as pessoas e usar como gancho também da parte elétrica, né? Então, que legal, vocês foram muito inteligentes nisso, porque então, realmente esse contato é o mais importante. Né? Porque se a gente não entende o que o cliente espera, qual a experiência que ele quer ter, a gente pode vender um monte de coisa para ele e no final ele ficar frustrado. Mas por quê? A gente não entendeu o que o cliente quer. Não é só o equipamento, né? E sim as pessoas. E além da visita técnica, além de visitar o cliente, né? A gente vai visitar, assim, a casa dele, mas principalmente entender como esse cliente pensa, como ele gosta de agir, como que é o dia a dia dele, e já entender mais ou menos como que ele age na casa dele, no dia a dia dele, para dimensionar e especificar algo que seja compatível com ele. Porque a gente faz, o cliente ele quer o som ambiente na área gourmet, ele vai querer um home cinema, vai querer que todas as luzes acendam via Alexa, mas de repente ele não vai usar isso, ou ele vai ter dificuldade. Então a gente vai fazer algo mais intuitivo, ou algo mais específico, ou algo mais dinâmico, então varia conforme o cliente e quem vai estar usando aquilo naquele ambiente, né? Não só a casa, né? Então é muito importante realmente ter uma visita técnica. Às vezes as pessoas não querem ter essa visita, mas é importante a gente entender tanto a residência e muito mais o cliente, para a gente levar essa informação e levar sugestões e entender o que ele precisa. Porque realmente, na maioria das vezes, ele não sabe o que eles querem. Então a gente vai lá, vai dando opções, vai vendo o ambiente e clareando a mente dele para ele poder ter uma ideia mais clara do produto final, né? É por isso que a gente sempre fala de experiências, né? Então, esse conhecer o cliente, então não é só a gente fazer o briefing. Tem muita gente que vai lá, manda o briefing lá no papel.
o cliente não tem paciência de ficar preenchendo. Isso acontece muito com o arquiteto. Então, quando a gente tem contato com o arquiteto faz esse primeiro contato com a gente, vai lá e manda o brief pro cliente. O cliente não tem paciência de preencher aquilo lá. Então, o que a gente faz? Nós fazemos o briefing diretamente com o cliente. Quando a gente não pode ter acesso ao cliente, que a gente tem acesso ao arquiteto, a gente inferniza o arquiteto a ponto do arquiteto falar assim, não, fala com o cliente então. Então fala você com o cliente, pergunta para ele, que daí depois a gente vincula. Porque a gente precisa ter essas informações, porque o cliente não sabe o que ele quer. Então a gente precisa entender essa rotina dele, entender como que ele vai, não só ele, todas as pessoas da casa. Porque já aconteceu da gente fazer automação, a gente faz automação para o marido, a gente faz uma automação específica para a esposa, a gente faz uma outra automação para os filhos, e são automações diferentes, né? Então, por exemplo, na área gourmet. Na área gourmet vai ter os filhos, vai ter os netos, então ali a gente tem que fazer algo que já esteja propício para todo mundo. Ah, não, no quarto master vai ser algo mais... Ali, quem vai usar vai ser mais o pai, então precisa de uma TV legal, coloca um flap ali. Então, a gente precisa entender todos os membros da casa, para justamente a gente proporcionar essa experiência para todo mundo. Porque não adianta nada. A esposa gostar e o marido ficar o dia inteiro xingando. Ah, essa porcaria dessa automação aqui. E até saber especificar os opcionais de controle, né? Porque dentro do próprio sistema de automação, o orçamento pode ficar 20 ou 100. Sim. Né? Nós sabemos que o mais relevante em termos de valor são os opcionais de controle. Eu quero ter 5 painéis touch, isso tem um valor. Sim. Eu quero controle remoto universal, isso tem um valor. E tem clientes que não abrem mão do velho controle remoto, Sim. né? Cliente que chega e fala assim, não, eu não quero automação, eu gosto de usar o controle remoto. Aí você fala, mas e se ao invés de 10 você tiver um só? Para controlar a casa inteira, aí eu vou gostar mais, né? Então, já tem cliente que não quer o controle remoto, mas também não quer usar o celular. Aí investe mais em sensores de movimento, sensores de presença, sensor de umidade. Exato. Hoje tem sensor de todo tipo, né? Então, é muito importante isso que você falou, porque a escolha do opcional de controle que você vai colocar na proposta depende de você conhecer o perfil dele. Sim. É um casal mais jovem, um casal mais idoso, tem filhos, não tem filhos, vocês curtem mais filme ou música? Como você vai especificar um sistema 5.1, 7.1 Dolby Atmos ou estéreo? Se ele curte mais, ele gosta de ouvir disco de vinil ou não? Então nós sabemos que isso tudo interfere. Se é casa de rua ou é casa de condomínio, eu vou ter que investir mais em segurança eletrônica ou menos? São dezenas de perguntas que a gente precisa responder, ele precisa responder, a gente precisa conhecer antes de especificar. Sim. E às vezes não tem muito a ver com a idade, né? Que a gente tem cliente que já é bem mais velho, mas parece uma criança, parece um moleque. É isso aí. E ele interage com a tecnologia de um jeito bem mais fácil, sabe? É até bizarro. E gente jovem que tem dificuldade em interagir com tecnologia. É isso. Então, você realmente tem que visitar. Conhecer o cliente, né? Tem que conhecer. E a importância também aí do especificador, do arquiteto, eu sempre falo isso, porque o arquiteto, ele conhece mais o perfil do cliente, né? Então é muito importante ele participar disso, né? Desse briefing, você ouvir o arquiteto, porque ele conhece muito o cliente, ele está projetando a casa, então ele já passou esse briefing do cliente. Sim. Então, eu digo que é muito importante a gente ouvir também o arquiteto, e ouvir a família, e ouvir o marido, e ouvir a esposa. Sim. E o arquiteto é importante também por coisa de acabamento, né? De repente você vai colocar um dispositivo, um restaurador de teto, naquele ponto que ele não quer que ponha, porque vai ficar uma área, vai quebrar a estética da área. Então você tem que conversar com o arquiteto para pensar numa solução onde você vai conseguir colocar o AP ou o dispositivo que não interfira no ambiente. Então, sempre é um conjunto de ideias, né? Então, você tem que conversar realmente com todo mundo para que realmente fique perfeito. Se você não conseguir conversar, aí fica uma briga de um com o outro e não vai ser funcional, não vai ser produtivo, não vai ser nada. Então, a gente sempre conversa, até com o pintor, a gente, pedreiro que tá lá, conversa com todo mundo, leva uma Coca-Cola para poder agradar o cara, para poder ajudar. E vocês que trabalham com iluminação, aí que precisa também conversar mais ainda, né? Sim. Porque a iluminação, enfim... Depende a iluminação no ambiente depende da cor da tinta, depende de tudo, né? Sim. E geralmente uma coisa que a gente faz, a gente não tem aquele conflito com o arquiteto. Eu não quero que tenha um roteador aqui. Tudo bem, então a gente pensa numa solução para agradar também o arquiteto. Não adianta nada a gente chegar para o arquiteto e falar assim, não,
tem que colocar um aqui. O arquiteto vai ter ódio da gente, a gente vai ter ódio do arquiteto, vai ficar aquela briga. Não. Então vamos pensar numa solução todo mundo junto, né? E vamos ver É isso. E o cliente que ganha com isso. Exato. O cliente que ganha. Porque vai ser um ambiente em que o projeto que o arquiteto fez é possível de ser executado. Porque também a casa toda no concreto. E nós sabemos que no concreto não dá para embutir nada. Não. E você tem que achar a solução para colocar. Dá para colocar o roteador, o access point atrás da TV? Dá, mas vamos ter um access point mais robusto. Sim. Então é essa conversa que por isso que eu costumo dizer, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, que o projeto também ele vai mudando, depois que o cliente fechou, Sim. até a entrega, ele sempre muda. Muda os equipamentos, muda porque você vai adaptando. E muitas empresas não dão essa flexibilidade. Porque às vezes o cliente e o arquiteto decidem não colocar aquela caixa naquele lugar, mas colocar um outro tipo de caixa, não colocar a caixa outdoor na parede da casa externa, mas colocar a caixa de jardim, e por aí vai. Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa flexibilidade, se vocês oferecem, enfim, e talvez algum caso prático de como que isso acontece no dia a dia. No geral, não teve um projeto que não teve alteração. O cliente muda de ideia, aparece imprevisto, cara, 1000 coisas acontecem. Surgem novas tecnologias também, né? Porque às vezes a construção demora 1 ano. Sim. Não, o cliente sempre vai mudar, ele ia colocar uma pia aqui, mas de repente ele viu que ali ia ficar ruim, mudou de lado. Cara, muda, a área gourmet muda, tudo muda. Então tem ciências que quem fechar um projeto de automação vai ter alteração. E assim, se a gente não oferecer esse recurso de poder alterar e mudar o projeto, vai causar intriga e não vai dar certo, e você não vai entregar a experiência que o cliente precisa. Então a gente precisa sim já prever essas alterações que vai acontecer, de fato vai acontecer alteração, para entregar uma experiência 100%. E isso muita coisa a gente já sabe, a gente já tem uma base, então muitas coisas a gente já até a gente tem parceria com fornecedores, então a gente já fala, isso aqui pode ser que troque, né? Isso aqui vai mudar a cor, e não tem problema. Por isso que é importante a gente ter essa conexão também com bons fornecedores. Então, a gente ter parceria com vários fornecedores, isso é importantíssimo para os projetos de automação, para justamente ter essa flexibilidade. A gente tem sim. Tanto que 95% dos projetos se alteram, né? E tá tudo bem, né? Porque faz parte. E já estamos cientes disso. Já estamos cientes disso, né? Então não é porque tem essas alterações que eu vou brigar com o arquiteto, que eu vou brigar com o cliente, que eu vou engessar o meu projeto. O que a gente vê muito, que alguns integradores chegam assim, não, eu só trabalho com essa tecnologia. Cara, o mercado é gigante. Então, assim, eu tenho access point no teto, eu tenho de parede, eu tenho um que fica escondido. O cliente quer escondido, por que eu vou insistir para que eu tenho que pôr no teto? Isso que você falou é muito importante, e para quem está nos ouvindo, na conversa com a empresa de automação, saber se a empresa trabalha só com marcas específicas, XYZ, ou se ela está aberta a outras marcas. Eu sempre falava isso, eu não vendo marca A ou B de sistemas de automação, né? Eu posso vender várias, Sim. porque tem marcas que têm opcionais, que têm equipamentos que outras não têm. Então, para aquele cliente que precisa daquilo, é a marca X. Sim. E a gente não vê muito isso por aí. A gente vê realmente um certo, vamos dizer, um mercado que ele é engessado, que vem do fabricante, importador, distribuidor e revenda, que só trabalham com aquelas marcas daquele Sim. distribuidor. E quem perde é o cliente. Quando eu ia apresentar uma proposta para um cliente, a minha honestidade, isso que você falou, Everton, que não precisa fechar comigo, mas deixa eu fazer uma visita na sua casa, deixa eu fazer um diagnóstico, eu vou ser muito sincero com você, o que dá e o que não dá. Aí depois você escolhe a empresa que é. Ele acaba fechando com você porque ele gostou da tua honestidade, da tua sinceridade, da confiança que você passou para ele. Sim. Eu fechava com o cliente sem vender, mas simplesmente abrindo. Mas e a marca tal? Falei, com certeza você foi na empresa tal, que só vende aquela marca. E se você pedir, aquela marca tem esse problema, esse pós e esse contra.
Eu já vendi aquela marca, eu vendo inclusive, mas eu não recomendo isso. Agora, tem essa outra marca que dá para fazer isso e fazer isso. E aí ele gosta da sinceridade, ele começa a entender, é uma aula de automação que a gente dá para o cliente. Por isso que não dá para você falar em meia hora, né? Você sempre apresenta uma proposta em 2 horas. Sim. Legal. Bárbara, e para quem quer dar o primeiro passo, qual o investimento inicial para começar a automatizar a casa? Para quem está aí nos ouvindo, algo acessível. Tá. Bom, isso tem variações, mas vamos dizer que primeira coisa, a gente precisa partir do projeto. Então, é importantíssimo o projeto, tá? Isso para qualquer etapa, para qualquer cliente. A gente precisa, primeiramente, estar fazendo o projeto para poder entender, fazer essa visita, entender qual que é a fase que ele está, o que ele quer, o que ele pretende querer, né? Então, essa parte de projeto é importantíssimo, tá? Então, essa parte de levantamento, essa parte de projeto, a princípio não tem custo, porque isso é algo que faz dedicado. Inclusive, quem tiver interesse, quem tem aí, querendo, né? Tá construindo, ou não, ou já tem alguma coisa, mas tem dúvida, quer entender como que é o projeto, entre em contato com a gente faz para vocês sem compromisso, tá? A gente faz esse levantamento, entende quais são as possibilidades e o que é possível. Mas voltando à parte de projeto a gente pode partir aí, vai de 5 a 10 mil, dependendo do tamanho da casa, dependendo do tamanho do projeto. Ou seja, um percentual muito pequeno quando a gente compara o valor do imóvel, né? Sim. Você pega um imóvel aí, hoje, um imóvel pequeno, vai partir aí de 800 mil, 1 milhão. E só em ter projeto, aquilo valoriza mais do que o valor que ele pagou. Exatamente. Quando ele for vender e falar assim, olha, eu não tenho executado o sistema de automação, mas eu tenho aqui os projetos completos de automação de luz, clima, ele pode aumentar 20 mil, no mínimo, só por ter o projeto. A casa está preparada. A casa está preparada. A gente vê vários apartamentos sendo vendidos onde falando já está preparado para automação. Exato. E você vai ver, não tem nem projeto. Só tem uma mangueira corrugada passada. Né? Então tá bom, tá preparado? Tá. Quais são os projetos? E projeto é tudo, né? Sim. Projeto é tudo. Sem o projeto a gente não tem a base do que vai ser possível ser feito, né? Mas daí a gente também tem vários caminhos, né? Então, quando a gente fala de automação, é isso, tem personalização, mas a gente pode partir de projetos aí também de 15 mil, 20 mil, né? Isso já inclui tudo, né? Tudo. Nós estamos falando automatizado. Sim. O que, sei lá, há 5, 8, 10 anos atrás, isso era 10 vezes mais. Bem inacessível, né? Muito inacessível. Você pega 10 anos atrás, um projeto inicial básico era 50, 60 mil. Era isso aí. Né? Então... Eu falo porque eu vendi nessa época automação, na época a gente trabalhava com o Crestron, e era uma marca muito robusta, e não tinha o Crestron Home para casa, então era o Crestron corporativo para casa. Começava a 30 mil a controladora. E aí um módulo de automação de luz de 8 canais já custava aí 15, e aí você precisava de 10 módulos, já ia para 200 mil. Aí o cliente que queria tudo, quando via tudo aquilo, já quando olhava, falava, não, deixa isso para depois. Tá? Melhor agora não. E hoje as marcas lançaram equipamentos direcionados para imóveis pequenos. Sim. Então, de acordo com o imóvel, né? E outra, você pega aí, parcela em 12 vezes, aí vai fazendo parceladinho, tranquilo. Vou pegar vocês de surpresa, vamos fazer um bate-bola aqui. Vou fazer perguntas, vocês respondem rápido, tá? Bárbara, uma tecnologia que vocês amam? Eu gosto muito de comandos de voz, adoro essa interatividade com a Alexa. E é verdade, vocês vão ver. Ela vai falar aqui o perfil do Instagram, o site, enfim, vocês vão ver o quanto ela fala com a Alexa no Instagram deles. Que eu gosto muito dessa praticidade de você chegar, dar um único comando, não ter que precisar pegar celular, ir lá no interruptor, só dou o comando. Inclusive em casa, a gente praticamente quase não usa os interruptores. A gente chega, a gente tem uma Alexa em cada cômodo, né? Então, tudo é Alexa. E hoje você pode colocar embutida no forro, né? Tem os suportes para colocar, você não precisa nem ser vista ali. Não, e parece que tá falando com a pessoa, então além disso é um amigo, né? Everton, um erro que virou aprendizado. Não entender o cliente, né? Talvez querer fornecer o equipamento e não entender que realmente o cliente precisava, né? Então, isso causou transtornos na hora de o cliente usar aquele equipamento, ou era muito acima do que ele esperava, ou era muito abaixo do que ele esperava. Então, não entender o cliente fez a diferença pra gente. E eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque é isso que a gente quer trazer aqui. São empresas que se preocupam com o cliente, né, em ouvir o cliente. Você não sabe o quanto eu fico feliz, mais do que quem está ouvindo. Um hábito diário como casal empreendedor, Bárbara? Um hábito diário? Olha...
o nosso cafezinho de manhã é sagrado. Então, todo dia de manhã a gente toma o nosso café, a gente faz o nosso bate-bola do nosso dia a dia, a gente faz as nossas interações ali de como vai ser o nosso dia e também a gente tem o nosso momento de... Eu vejo como um diferencial, eu não conheço outra empresa no Brasil, e isso é importante porque eu ia apresentar automação para a mulher. Apresentei para o homem, agora eu vou apresentar para a esposa. É diferente você, Bárbara, apresentando a automação que você usa na sua casa para a esposa. E isso assim, o Everton vai cuidar de apresentar aquilo que o homem gosta, né? E a Bárbara aquilo que a mulher valoriza mais. E isso é muito importante, porque são coisas diferentes, né? A usabilidade é diferente. E a conexão de mulher com mulher... com certeza, com certeza. É bizarro, assim. Realmente a mulher, olha só pra ela. Assim, a Bárbara vai falar assim, olha, é o seguinte, eu vou diminuir aquele valor daquela caixa de som que o Everton colocou lá com o seu esposo. Nós vamos diminuir, nós vamos aumentar o custo disso aqui, porque tem coisas que a mulher valoriza mais no sistema, né? E às vezes se deixar só o homem fechar e for só um homem apresentando, com certeza vai ter um direcionamento ali para o que ele gosta mais. Quem vai definir, né, no final, né, vai acabar sendo a mulher junto com o homem, né? Mas a mulher é que ela vai reclamar daquilo se for ruim. Então, acaba agilizando para nós, porque a comunicação acaba sendo mais fácil entre elas mulheres, né? Um conselho que você daria, Everton, para quem está começando? Cara, começar, de lei, começar, porque se você nunca começar, você nunca vai ser do lugar. Estudar, hoje a gente tem celular, notebook, a internet tá aí, tem muita informação, YouTube entrega muita informação. Cara, não estudar não é uma desculpa, né? Assim, a vontade de começar e estudar, porque um pouquinho outro dia você fica fera na área e arriscar. Acho que arriscar é uma das coisas mais importantes para quem quer começar na área, né? Perder o medo, né? Perder o medo. É isso. E dá sempre ouvido ao cliente, né? Sim. De lei. É isso. Isso aí acho que vira uma regra, né? Uma regra. Isso aí não é nem uma dica, não é opcional, né? De lei. Ouça o cliente, porque aí é sucesso. A automação é uma palavra, Bárbara. Praticidade e conforto. E isso vale muito, né? Muito. Pode ser que muitas pessoas associem isso a luxo, mas não é luxo. Não. Praticidade e conforto é você ganhar tempo. E tempo é algo que você não recupera. Então, você ganhar tempo dentro da sua vida, dentro da sua rotina, tempo não tem preço. Tempo é o bem mais valioso hoje, né? Não tem preço. Que episódio incrível. Eu fico muito feliz de ver um casal inspirando aí tanta gente, ajudando a transformar a tecnologia em algo acessível. Muito obrigado pela presença. É só o primeiro, né? Eu quero vê-los muito aqui ainda. Em transformar a tecnologia em algo acessível, simples, mas acima de tudo humano, que é o que vocês falaram muito aqui. Deixem aqui os canais, para quem quiser entrar em contato, marcar uma consultoria, seguir o trabalho de vocês. Deixa aí o Instagram, o site de vocês. Bom, o nosso Instagram é contato.elétrico, né? Então, logo de cara você vai ver nós lá no contato.elétrico. O nosso site está em manutenção, mas a gente tem o nosso site de mentoria, que é contatoautomação.com.br. E a gente tá mais no Instagram, a gente até tem um canal no YouTube, mas a gente não movimenta muito. A gente está colocando aqui na tela o Instagram da Contato Elétrico, não deixe de seguir, de acompanhar. Acima de tudo, é muito conteúdo, é muita informação. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Casa Inteligente. Se inscreva no nosso canal, siga nosso Instagram, Casa Inteligente Podcast. Se você curtiu esse bate-papo, compartilha, comenta e se inscreva aí no nosso canal. Até o próximo. Obrigada. Obrigado pelo convite.